Sejam bem-vindos ao Sobre Bíblia, eu sou o canal de Bíblia de estudo aqui no YouTube e, cara, parece que vocês ficaram impressionados com o que está acontecendo com as novas traduções. O tema veio à tona, muita gente assiste os vídeos aqui do canal falando sobre isso e eu quero gravar esse vídeo falando sobre o mínimo que você precisa saber sobre os problemas das novas traduções. Então esse vai ser um vídeo mais direto ao ponto. Eu vou saltar os processos e partir para os problemas mesmo aqui. Então, o pessoal que trabalha com crítica textual vai ficar incomodado um pouco com a forma como eu vou falar, mas é porque eu tenho que ser agora um pouco mais didático para você entender os problemas, tá? Eu tenho um mapa mental feito aqui para isso e vou usá-lo com vocês agora. Vocês vão entender exatamente qual é o problema das novas traduções da Bíblia Sagrada. Das atuais e das que provavelmente virão no futuro. Então veja bem, é um tema complicadíssimo, é um tema importantíssimo e merece a sua atenção, né? Então participa do vídeo até o final, vai assistindo, coloque seus comentários aqui sobre o que você está achando, se você consegue ver isso na realidade, e vamos tratar desse tema que, cara, realmente é complicado. Tô aqui com a minha tela e o meu mapa mental. Antes de tudo, eu vou pedir você que curta e se inscreva no canal. Tem mais vídeos sobre isso aqui, tá? Depois você vai lá na seção de vídeos e pesquisa traduções, que você vai achar um monte de conteúdo sobre esse tema aqui no Sobre Bíblias, tá? Vamos lá então, pessoal, olha só. Qual é o verdadeiro problema? Antes de tratar do problema, eu quero tratar com vocês sobre o que não é o problema, né? Porque você vai entender isso lá na frente, o porquê que isso aqui não é o problema, mas acaba sendo usado como problema, né? Antes de entrar então, o que não é um problema numa tradução? Não é problema traduzir a Bíblia de outro idioma para o nosso, tá? Muita gente critica, por exemplo, a King James, do Brasil, que ele é traduzido do inglês para o português. Isso não é o problema, tá? Feitas as correções certas, as adaptações, ela fica exatamente a Bíblia King James, em inglês mesmo, né? Então não existe problema em relação a isso, tá? A questão é que ela tem que ser fiel à tradução, tá? Então, traduzir de um idioma, como foi, por exemplo, a King James é o maior exemplo disso, né? Mas eu desconfio até que a NVI seja, esse tipo de trabalho tenha acontecido na NVI, não é o problema. Isso parece o problema, mas não é. Outra coisa que não é problema é traduzir a Bíblia numa linguagem simplificada. Não seria problema se os tradutores respeitassem a tradução. Então, o problema é exagerar na interpretação. Então, ao invés de você traduzir, você acaba interpretando. Então, não tem problema você usar palavras mais fáceis de compreender se você trazer a mensagem que está no original, entende? Isso seria, na verdade, até útil para a gente, né? Uma tradução que, na minha opinião, fez muito bem isso, mas acabou descambando lá no texto crítico, é a tradução ao meio da edição contemporânea. Eu lembro que eu falei sobre isso no vídeo passado. Até falei sobre isso aqui, né? Então depois vai lá nos vídeos e veja, eu mostrei as diferenças e tudo mais. A questão é que eles usaram outros pergaminhos para gerar esse texto, mas o texto contemporâneo da Thompson, por exemplo, é muito bom. Se ele fosse completado, ou se uma empresa como a BV Books copiasse a ideia, ou a SBTB copiasse a ideia, nós teríamos uma ótima tradução. Não é problema traduzir numa linguagem simplificada. Tá? Não é esse exatamente o problema. Então, qual é o verdadeiro problema? Para vocês entenderem melhor isso, eu vou contar uma história para vocês. Porque contando uma história, fica mais fácil visualizar o problema. Há uma estratégia tão bem montada que a gente acaba não enxergando ele de verdade, tá? Mas vamos pensar aqui, vamos imaginar um pouco? Então, para aí um pouquinho, imagine o seguinte. Imagine que uma pessoa deixe uma carta muito importante para os membros de uma comunidade religiosa. Então, o fulano de tal, antes de morrer, escreveu uma carta, que era a sua última carta. Ele desejava que aquela carta fosse lida aos membros das comunidades que fazem parte da fé dele. Então, imagina que isso seja literal. Vou deixar uma carta, por exemplo. Vamos deixar... Eu estou com um livro aqui que eu vou usar daqui a pouco. A carta é O que Aconteceu com a Raça Humana, um livro do Francis Schaeffer, grande autor. Então ele deixou essa carta e aí ele morreu, tá? Ele morreu. Essa pessoa é muito querida pela maioria dos membros dessa comunidade cristã,
né? E o que ela fala, o que ela escreve é lei, né? O que ela escreveu naquela carta não só é lida, como é respeitada e obedecida. As pessoas botam crédito naquilo que foi escrito, entendeu? Então, o líder deixou uma carta importante para aquela comunidade e aí ele morreu. Aquela carta que ele deixou, ela é tão importante para a comunidade e para aquela comunidade em específico, que depois de 200, 300 anos do seu falecimento, a carta continua sendo lida e agora ela começa a ser ensinada na comunidade. Então, o Francis Schaeffer, né, deixou lá o livro dele, estou usando o Francis Schaeffer como exemplo para vocês entenderem a problemática, tá? Ele deixou lá o que aconteceu com a raça humana e 300 anos depois as pessoas continuam estudando aquela carta, aplicando as novas gerações, relembrando as gerações passadas, né? E essa carta vai passando de geração em geração e ela, depois de 300 anos, ela continua sendo lida, né? Para isso acontecer, pessoal, algumas pessoas que amam o escritor, aqui o Francis Schaeffer no caso, essas pessoas estão sempre reescrevendo aquela carta, tá? Com a fidelidade do autor. Então eles pegam lá, traduzem, fazem as adaptações corretas e trazem a mensagem correta do autor, Francis Schaeffer no nosso caso aqui. O texto, então, ele passa a ser recopiado e publicado. A tecnologia vai crescendo e tal, e aí as pessoas começam a publicar aquele texto. Eles vendem livros assim, né? Como, por exemplo, o Spurgeon também tem os livros do Spurgeon, são os sermões do Spurgeon quando ele era vivo. Então a mesma coisa acontece aí no caso do Spurgeon. Mas Francis Schaeffer, por exemplo, deixou isso aqui, um dos últimos livros dele, tá? Ele fez junto com o Everett Koop, é um livro que vale a pena ler, aliás, e traz a essência, traz a mensagem do Francis Schaeffer, e ele passa a ser redigida, recopiada, impressa e vendida, tá? 300 anos depois não existe mais a cópia original, ninguém tem mais a anotação do Francis Schaeffer disso aqui, tá bom? É um exemplo que eu estou citando. Mas todo mundo tem uma cópia segura, que nesse caso foi feita pela Monergismo. A cópia aqui no caso, feita pela Monergismo, nosso exemplo aqui. Então não existe mais o esboço desse texto, se é que Francis Schaeffer e o Cooper usou, né? Não existe, mas existe uma cópia que traz exatamente a mente do autor com todo o texto que ele quis deixar, né? E é lançado e tudo mais. Isso aí é o que acontece com as publicações antigas, né? Depois de 300 anos, não existe mais a cópia original, porém todos têm uma cópia segura e amam aquela mensagem. A mensagem é importante, tá? Para aquele grupo de pessoas lá, para aquelas pessoas religiosas. Porém, ainda quando estava em vida, aquele escritor lá no passado, ainda naquele período, haviam pessoas que não concordavam com a mensagem dele, que odiavam a mensagem dele, tá? Eles não concordavam com a sua mensagem, assim como Francis Schaeffer tinha pessoas assim, né? É comum ter pessoas que discordam de nós, então essas pessoas se reuniam sobre isso. Eles discordavam ativamente sobre a mensagem daquele cara. Eles não queriam aquela mensagem e ensinavam o contrário do que ele havia escrito, tá? Esse grupo de pessoas queria atrair mais pessoas para o seu grupo, mas não conseguiam bater de frente com as outras pessoas porque elas estavam seguras tendo aquela mensagem deixada pelo líder. Como é que eu vou convencer você de que isso aqui ensina errado se você tem isso aqui o tempo todo na mão? Entende? Como é que eu vou falar para você? O Francis Schaeffer, ele não acreditava nisso, ele acreditava naquilo. Se você tem a cópia na mão, entende? Aí fica difícil de bater de frente, entendeu? Então essa é uma dificuldade do passado, do nosso exemplo aqui, da nossa história. Um dia, uma das pessoas, né, teve a grande ideia, ele pensou o seguinte: vamos influenciar aquelas pessoas, essas pessoas que creem desse jeito tradicional, essas pessoas que acreditam nisso que nós não acreditamos, vamos influenciá-las usando o que eles mais amam, ou seja, o texto deixado pelo líder no passado. O cara teve a ideia de tentar influenciar aqueles membros da comunidade cristã usando o que eles mais usavam, que era a carta do líder, né? Isso é uma boa ideia. Isso é uma estratégia, na verdade, que a gente
a gente tem um nome para essa estratégia, esqueci o termo agora, deixa eu tentar ler aqui o nome. Eu estava escrevendo sobre isso agora, mas eu esqueci qual é o termo, peraí. Se chama estratégia da subversão. Vai ter um vídeo lá no canal Teologia EATRI sobre isso. Aliás, o canal Teologia EATRI, ele sofre porque lá nesse canal eu falei verdades que foram ouvidas pelo Google e infelizmente esse canal ele está sendo meio que ocultado do YouTube. Então já fortalece lá depois, vai lá para vocês verem como é que funciona a teoria da subversão. Mas foi isso que foi aplicado na carta daquele líder, sabe? Vamos usar o que eles têm contra eles mesmos. E aí alguém naquela reunião se levantou e perguntou o seguinte: como é que a gente faz isso? Eles não abandonam o que está escrito naquela carta por nada. Como é que eu vou falar que o Francis Schaeffer, por exemplo, aqui nesse texto, o Francis Schaeffer condena o aborto, né? Ele condena o aborto, ele avisa sobre as consequências do aborto. É a pergunta: o que aconteceu com a raça humana, né? Como é que eu vou falar que o Francis Schaeffer, na verdade, concordava com essa prática em determinada situação, se eles têm um livro falando que ele discordava completamente disso? Entende? Então, ó, a ideia é boa, mas ela não vai funcionar porque o cara tem a carta na mão, né? Então, fica difícil de convencê-los de que aquilo não foi dito por ele, quando, na verdade, eles têm essa carta antiga sendo retraduzida e reimpressa o tempo todo, entendeu? Alguém naquele lugar, usado obviamente por Satanás, teve uma ideia um pouco mais complexa, uma ideia um pouco mais inteligente, não vou dizer sábia, mais inteligente. Ele teve a ideia de inserir cópias com texto adulterado no meio da história, e foi isso que aconteceu. Calma. A gente não vai colocar esse texto adulterado junto com o que eles têm hoje. Nós vamos colocar o texto adulterado na história. Na história. A tradução que eles têm não é moderna. Isso aqui não foi impresso ontem. Tá? Quem é que acredita que isso aqui é o original? Nós vamos inserir um documento original na história. Esse documento original vai ser inserido com mudanças já na história. E foi isso que aconteceu. Eles começaram a publicar aquele texto com a mudança, colocando como se aquilo fosse a visão do autor, a visão original. 300 anos depois, o que aconteceu? Uma pessoa caminhando em algum lugar no deserto, caminhando no deserto não, né? Deserto é o nosso exemplo real. Uma pessoa caminhando numa floresta, numa mata, né? Caminhando, fazendo uma trilha na mata, tropeça num objeto no chão. Ele tropeçou e quando ele tropeçou nesse objeto, ele descobriu que era um baú de madeira antigo. Então o baú estava trancado, estava vedado, ele estava sendo carregado para algum lugar, mas ele acabou ficando por ali. E naquele baú ele encontra vários livros não, que era uma carta, né? Várias cartas daquele antigo escritor que foram feitas há 200 anos atrás, 300 anos atrás. E ele encontrou jogado isso. Então, elas ficaram perdidas lá durante esse tempo todo e por algum motivo ele achou essa caixa que estava conservada. Como? Ninguém sabe. Né? Há várias teorias sobre isso, mas todas elas são esquisitas. Né? Um pergaminho ser conservado por mais de 2000 anos, né? ou quase 2000 anos, e ainda ser considerado perfeito, isso é estranho, eu sei, mas é isso que eles falam, né? E por isso que eu reduzi o prazo aqui para 300 anos, que seria mais óbvio. Então, aquele cara achou ali, sei lá, 100 escritos do autor, do famoso líder, né? Todo mundo segue aquele líder, é um líder famoso. Achei um monte de carta dele aqui, né? Uma versão mais antiga, uma versão mais fiel aos originais, porque ela é mais antiga, ela está totalmente conservada, né? Esse cara tropeçou e acabou achando isso. Assim que ele analisou aqueles pergaminhos, ele percebeu que pareciam ser antigos, as cópias antigas das cartas deixadas pelo líder. Ficou claro que era isso, né? Na mente dele, que encontrou aquele documento. Eram cópias antigas, ninguém duvida disso. Possuíam o que parecia ser a mensagem mais antiga daquele líder,
porque obviamente era mais antigo. Estavam muito bem preservados. Olha só, cara, 300 anos depois, encontra aqueles pergaminhos, aqueles textos, né? Alguns acadêmicos perceberam o que aconteceu. A pessoa que encontrou os pergaminhos entregou aos acadêmicos, aos estudiosos, né, da sua época. E um certo grupo que estava dentro daquele meio acadêmico ficou muito mais interessado naqueles textos do que os outros. E eles passaram a falar bem desses textos, colocar esses textos como supostos fiéis aos originais, os mais antigos e mais preservados, né? E eles gostaram da ideia. E eles perceberam a diferença, e isso, na verdade, só atiçou a ideia deles de usar aqueles pergaminhos, sabe? Por isso é que eles ficaram... por isso que eles ficaram interessados. Eles estavam cansados do exagero tradicionalista, sabe? Eles não gostavam também. Acabou que a ideia deles batia com a ideia daquelas pessoas de 300 anos atrás. Eles não concordavam com o tradicionalismo e aquilo tudo era chato, né? Aquele líder falou coisas que eles queriam fazer, ele falou negativo, né? Então isso acabou chateando eles e, coincidentemente, eles receberam também essas cópias. Eles achavam exagero acreditar naquela mensagem antiga, por isso ficaram interessados agora, já que aparentemente essas cópias mais antigas não tinham a mesma mensagem. E eu estou contando uma história para vocês da vida real, mas eu estou ilustrando como aconteceu. Vamos reprisar? Um líder deixou uma carta 300 anos atrás, havia pessoas que discordavam dele, queriam adulterar essa mensagem, reescreveram cartas parecidíssimas com a mensagem do líder, mas com uma mensagem diferente, faltando trechos da carta original, e lançaram como se fossem cartas originais. 300 anos depois, uma pessoa achou essas cartas, levou aos acadêmicos. Os acadêmicos analisaram, alguns ficaram muito interessados. Coincidentemente, aqueles que não gostavam da ideia tradicional do líder perceberam que havia menos texto, que ela era mais light, e por isso eles ficaram extremamente interessados, né? É claro que eles perceberam o que significava aquilo. Eles sabiam, eles aproveitaram a chance, tá? Por isso não falaram nada sobre o motivo de serem pergaminhos antigos sem utilidade. Por quê? Se você guarda um pergaminho por 300 anos e ele não é usado, um dos motivos para ele não ser usado é que ele é ruim ou ele não é verdadeiro. Por quê? Vou falar para vocês daqui a pouco o motivo, tá? Os acadêmicos sabem que bons pergaminhos não ficam guardados por tanto tempo no passado, não ficavam guardados assim. O ato de abrir um pergaminho e recopiar o conteúdo no passado faz com que, pelo uso, ele vá se estragando e não sobrevive a tanto tempo guardado. Porém, se o pergaminho for ruim, ninguém vai querer usá-lo assim, ele vai resistir ao tempo. Então, como é que era um pergaminho? Hoje a gente tem isso aqui, né? Hoje vocês têm isso aqui. Mas, na verdade, o pergaminho, né? Vou exemplificar aqui. O pergaminho era um papel, né? Um rolo feito ali de pele de algum animal e enrolado. Estou enrolando aqui a mensagem, estou enrolando. E, inclusive, tem vídeos no YouTube ensinando a fazer isso, tá? Você pode aprender a fazer seu próprio pergaminho. Tem vídeo no YouTube. Eu fiz uma sátira de um vídeo desse um tempo atrás no meu outro canal. O pessoal gostou muito. Então, deixa eu amarrar aqui, ó. Eu acabei fazendo um pergaminho mais ou menos do tamanho do original, tá? Isso aqui é um pergaminho. Era feito de pele de animal, né? E a pele é muito durável, a pele é mais durável do que o papel, tá bom? Ela dura mais que o papel. A dificuldade é você arrumar a pele. Não sei se você entendeu por que é difícil, né? Então o que acontece? Toda vez que o cara que copia a mensagem do autor original abre o pergaminho, debruça sobre ele, ó, olha o processo, ó. Olha o processo. Debruça sobre ele, olha a letra e reescreve. E aí eu vou guardar de novo, vou amassá-lo novamente. Cada vez que isso acontece, o pergaminho vai estragando, né? E naquela época, 200 anos atrás, não tinha como você guardar de forma segura. Não havia lugar correto para guardar. As pessoas
As pessoas mesmo não viviam em lugares corretos. Imagina um pergaminho. Além da tinta sair, além do pergaminho se desgastar, tinha a questão do tempo também que influenciava. Muito calor, de repente muito frio, lugar úmido, depois muito seco. Você sabe que isso tudo estraga as coisas, né? Então veja bem, os acadêmicos que receberam aqueles documentos sabiam que eles não eram bons, porque estavam muito preservados, né? A mensagem era diferente. Eles sabiam, tá, que eles não copiavam aqueles pergaminhos no passado. Mas isso que deixou eles mais interessados. Além de tudo, perceberam a chance de lutar contra a mensagem que discordavam do antigo líder usando as palavras dele mesmo. Acaba que uma ideia é uma coisa muito estranha. Você já parou para pensar? Se você tiver uma ideia agora e não fazer o que você pensou, você pode ter certeza, alguém no futuro vai chegar à mesma conclusão e executar a sua ideia. Sério, isso não é misticismo. Isso não é misticismo, é o pensamento das pessoas que costumam se voltar para um lado só. Isso acontece no passado também. Há ideias minhas que eu não fiz e que eu vi outras pessoas fazendo e deu certo. Agora, uma ideia pode ser retransmitida também, né? Obviamente que ela pode passar de geração em geração através das opiniões, através dos ideais, né? Você pode ver, por exemplo, os partidos de esquerda, eles sofrem muito no Brasil por causa disso. Por quê? Porque as pessoas vão retransmitindo a mensagem do que é um partido de esquerda. Se no futuro algum político honesto entrar num partido de esquerda e tentar fazer um governo de direita, ele não vai conseguir. Por quê? Porque todo mundo sabe, ou todo mundo acha ainda isso, que todos os partidos de esquerda são comunistas, né? Então, olha só, uma ideia ela vai passando de geração em geração. A mesma coisa aconteceu com aqueles caras. Eles, coincidentemente, queriam também derrubar aquela ideia, mas eles não tinham ainda a maneira como fazer isso. De repente, isso caiu no colo deles, né? Eles conseguiram. Ah, esse texto aqui é mais antigo, ele traz uma mensagem mais diferente, é mais light, a gente pode colocar isso aqui e todo mundo se dá bem. Então a gente pode usar isso a nosso favor. E foi isso que aqueles acadêmicos fizeram, tá? Eles começaram uma verdadeira revolução usando aqueles pergaminhos que o cara achou num baú que misteriosamente ainda estava preservado. Agora, olha o cenário que estava montado naquela região do mundo. As cópias modernas com a mesma... Calma aí. Agora o cenário estava montado. Ah, sim. Eu acabei esquecendo de ler aqui. O cenário atual estava montado. Qual texto era fiel aos originais? Qual texto? Eu estou montando o pergaminho aqui de novo para vocês verem. Deixa eu só ver se eu esqueci algum detalhe aqui. Isso aí já falei. Tá bom. Qual texto era fiel aos originais? As cópias modernas com a mesma mensagem do passado ou as cópias super preservadas do passado com a mensagem distorcida? Se eu mostrar para vocês, fica mais fácil. Qual mensagem vocês acham que é original? Esta é a cópia que foi achada com a mensagem distorcida, tá? Mensagem diferente. E essa é uma cópia da cópia da cópia. Qual que vocês acham que os acadêmicos vão aceitar como mais verdadeiro e menos verdadeiro? Eles vão falar que esta cópia que foi impressa, de tanto ser trabalhada, ela recebe anotações, ela recebe conteúdo extra. Por isso que nessa cópia original não tem esse conteúdo. Mas a realidade é que essa cópia no passado foi produzida sem conteúdo, entende? Mas aí agora os acadêmicos interessados em acabar com o tradicionalismo, eles vão inverter o jogo. Eles vão falar, não, essa cópia aqui que vocês usam como fiel original, ela tem anotações, ela tem inserções. E sem se preocupar com o porquê tem inserções, sem se preocupar com as anotações, eles vão falar, essa cópia que foi produzida pelos inimigos dos caras lá no passado, essa cópia é mais fiel ao original. Por quê? Porque ela é mais antiga e ela traz a mensagem diferente da atual. Mal sabendo eles, ou sabendo e não deixando se levar por isso, que essa cópia foi produzida propositalmente contra a mensagem original.
entendeu? Então, o cenário é esse. Ele foi montado assim. E ele se mostrou assim, no futuro, tá? E a mensagem do líder acabou ficando ultrapassada, porque os acadêmicos investiram muito. O problema foi pior devido a esse fator que eu vou mostrar para vocês agora. Acontece que no futuro haviam mais pessoas preocupadas em distorcer a mensagem daquele líder antigo do que preservar a do líder antigo. Haviam mais pessoas interessadas em mudar a ideia do líder antigo do que preservar o que ele ensinava. Esse foi o problema. Isso mesmo. Havia mais pessoas contra o líder do que a favor, porque não queriam mais seguir esse fundamentalismo do passado, sabe? Estavam enjoados desse fundamentalismo. Então era interessante para a maioria das pessoas do futuro atrapalhar a mensagem do que preservar a mensagem. Por isso eles se uniram contra o texto moderno, tá? Investiram pesado em marketing, criaram empresas de diferentes lugares, diferentes empresas para fazer a mesma coisa. E pegaram pesado com o texto ultrapassado agora, né? Por isso que deu certo. O marketing, a subversão estava feita, né? E eles já estavam agora mudando a mente daqueles leitores. Eles se uniram contra os textos modernos, né? Eles passaram a afirmar, usando os cientistas comprados, que aqueles pergaminhos eram mais antigos e por isso eram mais originais. Pensa comigo. Pensa comigo aqui uma coisa. A quem o acadêmico vai ouvir? A quem o acadêmico vai ouvir? Há um YouTube que não tem informação, mas sabe como funcionam as coisas. Entende de estratégia política, estratégia subversiva, que fala o tempo todo, olha, esse pergaminho, ele é mais antigo, beleza, mas ele já foi produzido com problema. Esse pergaminho é mais novo, mas ele foi preservado, a mensagem está aqui ainda, ele é mais novo, porque o original foi tão usado para recopiar que ele sumiu, mas esse aqui representa a mensagem do novo, ou esse aqui. O acadêmico, ele tem mais poder de persuasão, estava olhando para a câmera errada, né? Do que eu, entende? Simplesmente por ele ter títulos, né? Não que ele esteja certo, mas ele tem títulos, entende? Então o acadêmico, ele vai pegar o pergaminho errado e vai convencer você de que esse pergaminho é o melhor. Ele vai falar, olha, foi o autor que escreveu esse pergaminho aqui. Foi ele, tem a assinatura dele aqui, entendeu? E mesmo que o texto esteja, mesmo quando você abre o texto, esteja escrito assim, não foi eu que escrevi. Mesmo que esteja escrito isso, eles vão convencer a maioria de que foi ele que escreveu isso, entende? Ou eu, que não tenho nada, não sou ninguém, entendeu? Então, aos poucos, os acadêmicos conquistaram os acadêmicos menores. Os acadêmicos menores conquistaram os leitores. Os leitores conquistaram os membros da mesma sociedade, da mesma religião, passando a afirmar a mesma coisa que eu falei para vocês, né? Com isso vieram as suspeitas. Será que as cópias modernas tinham trechos adulterados ou incluídos? Olha como eles inverteram. O jogo tático aqui é muito importante e funciona muito bem. É quando você faz uma coisa errada e fala que o errado, na verdade, é aquele que fez certo. Entendeu? Isso funciona muito bem quando você é bom de lábia, quando você sabe argumentar. E essas suspeitas vieram em seguida, né? Será que as cópias modernas tinham trechos adulterados incluídos? Olha só. Julgue o seu oponente daquilo que você faz. É isso, né? Eles focaram nessa suspeita a fim de influenciar negativamente a academia inteira. E a ideia foi amplamente aceita, afinal de contas eram cientistas, né? Se o cara é cientista, ele sabe do que ele está falando. E qual foi o resultado final de tudo isso? O resultado final é que toda a academia agora tinha o pergaminho mais antigo. E usavam esse pergaminho mais antigo. Neste pergaminho, a mensagem possuía 1/3 do texto original. E algumas palavras estavam diferentes do que era popularmente divulgado também. Então veja bem, o pergaminho tinha 1/3 da mensagem apenas, tá? 1/3 disso aqui, isso aqui já é fino, né? Aí não tem como, né? 1/3 foi exagero meu. 1/3 seria mais ou menos, sei lá, mais ou menos isso aqui. É bem pouco, né? O exagero meu. Mas vocês entenderam o exemplo, né?
Além de ter texto menor, tinham palavras diferentes também, entende? E a academia estava aceitando aqueles textos como melhores originais, como textos mais antigos e preservados do mundo, tá? Como ninguém bateu de frente com esses caras, essas cópias adulteradas, criadas propositalmente no passado, tomaram o lugar das cópias comumente utilizadas. As cópias originais, né? Eu tenho que fazer isso aqui para vocês entenderem o que é ser extremamente acadêmico. Como ninguém bateu de frente com isso aqui, esse conteúdo passou a ser aceito no lugar do tradicional, do sempre usado. E na realidade ele começou a influenciar o tradicional. Aí vou amassar aqui. Então o pergaminho adulterado no passado passou a fazer parte do conteúdo atual, influenciando não só na mensagem, mas removendo os textos que não estão no pergaminho que foi adulterado no passado. Entendeu? É isso que aconteceu. O resultado final foi esse. Agora nós temos basicamente um texto com modificações baseadas nos pergaminhos daqueles que odiaram a mensagem original lá no passado, né? Ninguém bateu de frente. Isso acabou acontecendo. Surgiram então as versões atualizadas. A mensagem do líder atualizada, né? Usaram argumentos de que estas eram mais fáceis de serem lidas. Eles precisavam convencer a massa, né? E para convencer a massa, eles fizeram isso. Eles pegaram a tradução adulterada, fizeram ela com uma linguagem mais simplificada, né? E falaram assim: esta é a mesma mensagem do original, porém com a linguagem atualizada. Olha aí. Olha a estratégia agora. Agora eu tenho que arrumar um livro para ser a mensagem original, né? Esta é a mensagem original do autor. Esta é a mesma mensagem desta, só que com uma linguagem mais atualizada. Mas na prática, esta não tem tudo que está no antigo, não, tá? Ela só tem a edição modificada lá no passado, como vocês entenderam, acho que já ficou claro o que aconteceu. Isso foi uma das estratégias para fazer as pessoas abandonar o texto tradicional e aceitar o texto modificado há 300 anos atrás, para atender aqueles que discordavam do líder no passado, tá? Além disso, estavam numa língua mais popular. Disseram que era melhor para evangelizar. Com isso, a mensagem original caiu em descrédito. E a que ficou foi adulterada. Eles conseguiram mudar a mensagem original daquele cara. Demorou tempo? Sim. É uma estratégia que demora tempo. A estratégia da subversão foi usada na Bíblia Sagrada. Na verdade, ela é usada no Brasil inteiro, né? Lá no canal Teologia Eatra, eu vou falar sobre como ela é usada na religião. Aqui foi na Bíblia, tá? E essa ilustração ajuda a entender qual é o problema das traduções. Mas agora eu vou direto ao ponto, né? O problema... Cadê? Eu quero agora ir direto ao ponto. Vamos às aplicações aqui, ó. Qual é o verdadeiro problema? Tudo começou entre os anos de 1940 e 1970, com os achados arqueológicos modernos. Tudo começou nessa década, foi esse prazo aqui, tá? O mundo acadêmico foi tão surpreso que não pensou sobre a origem dos pergaminhos. Depois de estarem fascinados, não adiantou mais argumentar contra os pergaminhos, eles estavam enfeitiçados com a possibilidade de haver um pergaminho escrito por alunos de João, alunos de Paulo, sabe? Essa ideia tomou conta da academia de tal forma que eles deixaram a lógica para trás. Há provas concretas, por exemplo, de que no século II haviam escritores gnósticos falsificando os evangelhos e, portanto, os próprios pergaminhos. Por exemplo, na década de 40, se não me engano, em 1945, quando foi achado o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Maria, os Evangelhos gnósticos. Foi nessa época. Não contaram isso para você. Pois é, porque o marketing para quem fala a verdade não é pago, ninguém paga, né? A gente não tem dinheiro para fazer, mas o marketing contrário recebe milhões e milhões de reais para fazer todo dia. Então, você não ficou sabendo disso, agora você ficou sabendo, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal para você ajudar pelo menos um pouquinho a divulgar esse material, tá? É isso que acontece.
eles ficaram fascinados. Eu ouvi relatos de pessoas que ficaram fascinadas ao ouvir falar de um pergaminho antigo da Bíblia. E eles ficaram tão fascinados que eles mudaram a base da Bíblia. Entende? Mudaram a base. Por quê? Tinham certeza que eram originais? Não. Só pela possibilidade. Agora, no século II, os gnósticos escreviam os evangelhos gnósticos. Além de tudo isso, eles escreveram outros textos, eles recopiavam textos também no passado. Era a única forma de reproduzir os textos da Bíblia. Então, se havia um gnóstico que discordava de alguma parte da Bíblia, era muito fácil, ele recopiava aquilo sem aquele trecho. Há uma teoria, por exemplo, de que Constantino não acreditava na Trindade Santíssima e que ele pediu para fazer cópias da Bíblia sem os termos que elevavam Jesus ao nível de deidade. Há uma teoria que é muito forte sobre isso. Aliás, uma das cópias de Constantino é uma das mais usadas pelo texto crítico moderno, o que explica o fato de que as Bíblias modernas não tenham tanta ênfase em Jesus como Deus. Eles acabam mudando um pouco a deidade de Jesus. Então há provas concretas disso, tá? Isso não é teoria, não. Isso é real, é verdade. Mas as pessoas tratam isso como teoria. Os nossos inimigos vão querer fazer com que a gente seja visto como tolos, como bobos, como teóricos de conspiração. O Iago Martins, por exemplo, disse que acreditar no texto recepto é o mesmo que acreditar na Terra plana. Ou seja, é uma teoria de conspiração, entende? Vê como é que eles fazem? Eles compram as pessoas mais poderosas da mídia e fazem com que elas falem o que eles querem que elas digam, e aí fica difícil. Vocês vão acreditar em quem? Em mim, que sou um bosta, ou no acadêmico que tem milhões de seguidores no YouTube? Quem é que vai levar crédito? Óbvio que é ele. Óbvio que é ele, né? E eu não tô nem questionando os méritos dele como produtor de conteúdo, nada disso. Mas estou falando da estratégia por trás. Talvez tenham pessoas que nem saibam que estão sendo usadas. Eu acredito que tem gente... Porque, na verdade, não há tanta gente inteligente no Brasil assim, sabe? A inteligência, ela é subjetiva. Alguém pode achar que é extremamente inteligente em grego e ser extremamente burro em relação às teorias conspiracionárias. Nem existe essa palavra, né? A pessoa pode saber grego de cor, ela pode ler grego e não ter noção do que estão fazendo com isso. Então, a inteligência, ela é subjetiva. E, infelizmente, pessoas inteligentes podem ser manipuladas e usadas sem que elas saibam, né? Mas é isso que aconteceu. Entre a década de 40 e 70, começaram a achar pergaminhos misteriosos. Agora, o problema que foi encontrado nos pergaminhos, eu coloquei aqui, ó, esses são os problemas encontrados na ideia do pergaminho mais antigo. Primeiro, não existe nenhuma cópia do Novo Testamento original do século I, tá? Não existe cópia mais. Como eu disse a vocês, as cópias de verdade foram se perdendo. Ó, pensa, guerra, perseguição, água, sol, terreno, recópia do texto, tudo isso faz com que eles se percam no passado. Não há mais. O primeiro século, o povo de Deus estava sofrendo demais para tentar escrever de novo a mensagem ou para fazer com que ela permanecesse ativa, permanecesse viva, né? Então as cópias elas foram copiadas até estragarem. Vem no segundo século novas cópias, terceiro século novas cópias, quarto novas cópias e assim por diante. Não existe nenhum original mais daquele texto do Novo Testamento, tá? A falta de textos que tem algumas cópias, as remoções de textos inteiros deveriam fazer as pessoas suspeitar desse texto. Então, mas é o que eu falei, né? Os acadêmicos inverteram a questão. Poxa, por que nesse texto aqui, ó, por que nesse texto aqui tá faltando um capítulo inteiro que tem nesse texto aqui? É muito óbvio, o cara que copiou esse pergaminho não colocou. É óbvio, né? É óbvio. Porque há pergaminhos da mesma época que contém, esse aqui não tem. E aqui tem.
Então é óbvio que o cara que recopiou isso aqui, já que ele não é um original, ele é uma cópia feita à mão, é óbvio que a pessoa que copiou desprezou o que estava ali e não quis copiar, entendeu? Esse é um dos problemas que deveriam levantar a nossa dúvida, levantar o nosso questionamento. As mudanças nos títulos de Jesus no Novo Testamento também deveriam ser suficientes para desconfiarmos daquela originalidade. A remoção de Jesus remoção da divindade de Jesus e algumas, é porque eu estava de noite escrevendo isso aqui, mas é isso aí, né? Esses são os problemas dos pergaminhos mais antigos que eles usam hoje. Na realidade, pessoal, existe o pergaminho antigo do século III e do século IV, tá? A gente não sabe o que tinha no pergaminho do século II, mas eu vou contar para vocês o que aconteceu, o que provavelmente tenha acontecido entre o século III e IV. O século III ainda é o século dos gnósticos, eles estavam no finalzinho ali. Na verdade, os gnósticos nunca deixaram de existir. Os gnósticos eles estão aí até hoje, vou falar sobre eles daqui a pouco. O que acontece é que no século III foi composto alguns pergaminhos e a maioria desses foi direcionada a Constantino, tá? Nesses pergaminhos já não continha alguns títulos de Jesus. E Constantino, ele já era um cara que não acreditava em Jesus. Mas na verdade, tudo isso acontece antes, em Alexandria, aonde a primeira aparição antitrinitariana acontece. Acontece lá. E de lá isso gera esses pergaminhos. E aí no século IV a gente tem um pergaminho que traz novamente essas questões que foram removidas. E aí fica a questão, será que aquele cara que colocou aqueles títulos de Jesus ali, ele estava incluindo informação ou ele estava trazendo de volta as informações que foram retiradas no pergaminho anterior? Entendeu? Ninguém questionou isso, todo mundo estava impressionado demais com o pergaminho mais antigo. Entendeu? Tô tentando citar como exemplo para vocês entenderem, mas foi basicamente isso que aconteceu. Então, o pergaminho posterior a esse mais antigo continha as palavras ali sobre Jesus, sobre o sangue de Jesus, sobre o Cordeiro, sobre o Alfa e o Ômega, mas um pergaminho anterior não tinha, o mais antigo não tinha. Por que não tinha? Entende? Vocês vão precisar pesquisar um pouco mais para descobrir que entre o século II e o século IV, a Trindade era a grande questão. O nosso credo apostólico trata justamente da divindade de Jesus. Vocês vão voltar um pouco antes e descobrir que João já combatia o antitrinitarianismo, aquelas pessoas que não acreditavam que Jesus era Deus. Por isso o primeiro capítulo de João faz isso, o primeiro capítulo da carta de João faz isso, Apocalipse faz isso, porque eles já estavam lutando contra o que a gente veio chamar depois de unicismo. E aí a gente tem o pergaminho do século III, que é unicista. Não descaradamente, mas ele colabora com esse pensamento. E aí nós temos um pergaminho posterior, que é trinitariano. Esse pergaminho posterior está inserindo dados ou ele está restaurando o que foi modificado no pergaminho anterior? Entendeu? Essa é a questão. Eu acredito que ele esteja resgatando a mensagem do pergaminho que foi distorcida no passado. Já que não temos originais, não podemos confiar nem no trinitarianismo, nem no unicismo. Os dois pergaminhos precisam ser suspeitos. A avaliação precisa ser diferente. Qual pergaminho reflete a mensagem da Bíblia? O pergaminho que remove Jesus ou o pergaminho que insere Jesus? Essa é a questão, entendeu? Quando nós vamos para os pergaminhos mais antigos, essa é a questão. Agora, já no século XX, o século XX foi marcado pela vitória do liberalismo teológico nas igrejas. Esses são os caras que no presente momento estão dominando a academia. São os liberais. Eles é que aproveitaram da falha e daqueles pergaminhos que foram achados, estão usando isso contra a igreja. O liberalismo teológico ele é tão importante no cristianismo que há estudos sobre eles que preenchem livros. Há centenas de vídeos sobre eles. No meu canal Teologia EATRE, eu falei que o liberalismo teológico é a besta do Apocalipse do século XVIII.
Ele é o responsável pela queda da igreja, pela perseguição da igreja no mundo, é o liberalismo teológico. E lá tem mais detalhes sobre isso, depois vocês vão lá e vejam o vídeo sobre o liberalismo no século XVIII, tá? E eles se aproveitaram, obviamente, desse recurso extra que apareceu ali escondido em alguma caverna. Eu pesquisei sobre relatos de pergaminhos que geraram, por exemplo, a Bíblia Peshitta, e o relato chega a ser engraçado, sabe? O relato, por exemplo, do pergaminho da Peshitta é que o pergaminho original não existe. Então, ele não existe. E ninguém sabe de onde ele veio. Todo mundo sabe que existiu uma Bíblia Peshitta. Mas o pergaminho da Peshitta foi achado em uma igreja, se não me engano, no Egito. Essa é a história da Peshitta, tá? Foi achado lá numa igreja do Egito, depois ela foi leiloada, alguém comprou e de repente esse pergaminho sumiu e ninguém sabia mais onde estava esse pergaminho. E aí, de repente, ele ressurge em um museu, né? E as pessoas que criaram a Peshitta novamente só puderam criar usando fotografias do texto e não do pergaminho. Ou seja, de verdade, ninguém sabe que pergaminho é esse. Todo mundo acredita que existe, mas ninguém sabe se é o mesmo. O pergaminho da Peshitta ficou sumido, se não me engano, por 100 ou 200 anos. E de repente aparece em um museu para exposição. Entende? Chega a ser engraçado. A história dos textos do Mar Morto é mais engraçado ainda, porque um pastor pastoreando ovelhas no deserto tropeça em um barro. Isso, na verdade, isso é no Egito, né? O pastor do deserto, ele acaba achando uma caverna, depois ele acha mais 9 cavernas, ou sei lá, são mais cavernas, se não me engano. Caramba, ele achou um monte de cavernas. E nessas cavernas ele encontrou um monte de potes de barro contendo pergaminhos. Misteriosamente, divinamente preservados. A maioria dos pergaminhos não trata da religião a Yahvé. Trata de outras religiões, como a religião babilônica, que vai se multiplicando. E há textos do pergaminhos do Mar Morto modificando a base dos textos de Moisés, trazendo uma ideia mais de uma religião de iluminação, uma religião mais gnóstica. Ninguém desconfiou disso, ninguém percebeu essa mudança. Todos ficaram impressionados com isso. E o melhor é que isso acontece no mesmo período de tempo em que os evangelhos gnósticos aparecem no cenário mundial. Curioso, né? Mas ninguém questionou nada. Agora, depois do século XX, né? Depois do século XIX e XX, a gente tem agora empresas inteiras empenhadas na mudança do texto padrão pelo texto moderno. Não há como ir contra os acadêmicos que foram enganados. Tá? É difícil convencê-los agora. Tá? As empresas estão empenhadas em comprá-los e podem estar dificultando o nosso raciocínio lógico. Agora vem a questão da lógica que eu vou tratar com vocês. É uma luta entre gigantes. Não é uma coisa que se resolve da noite para o dia. A estratégia padrão ainda funciona. Eles não podem dizer que a base textual mudou, ou que esses documentos são muito diferentes dos documentos tradicionais. Eles não podem dizer isso. Quer descobrir mais ou menos como são os textos críticos? Leia a Bíblia Peshitta. A Peshitta não. Leia a Bíblia textual. Você vai entender um pouco do ideal daqueles caras, tá? E sobreviveu há séculos. Como eu disse, eles nunca morreram, né? Por isso argumentam que estão fazendo isso para facilitar a leitura. Eles usam a mesma estratégia do passado. Eles modificaram as bases, mas eles não vão te dizer isso. Acho que a editora da NVI deve ter se arrependido de ter feito isso em 2023, né? Eles já tinham mudado a base, mas preservaram alguns versos no Brasil. Versos que fora do Brasil já haviam sido removidos, tá? E aí agora em 2023, no final de 2023, a editora da NVI decidiu cortar esses versos e mostrar a face do texto crítico. Vocês perceberam como ficou ruim, né? Cortaram capítulos inteiros, cortaram versos, tiraram Jesus de vários textos ou colocaram ele como mero homem, né? Isso assustou a população do Brasil. Mas eles continuam argumentando que eles fazem isso para que o texto fique mais fácil de ser lido. Eles não poderiam fazer a mesma coisa usando o texto tradicional, porque eles queriam era mudar o texto e não facilitar o texto. Tá?
Com essa estratégia, eles conquistaram a mente do povo, da massa e também dos acadêmicos. A mesma coisa aconteceu com os acadêmicos no Brasil. Agora, para fechar, a última questão que fica é que pouca gente pensa e questiona. Eu achei curioso que o Augustus Nicodemos, na sua palestra sobre os originais da Bíblia, ele até fala que os originais, aqueles pergaminhos mais antigos, eles estão preservados porque eles não eram usados, né? E talvez eles não sejam usados porque eram ruins. E no final das contas ele defendeu esses mesmos pergaminhos que ele tinha falado que eram ruins. Eu não entendi por que ele fez isso, né? Mas provavelmente ali ele já estava sendo enganado também, sei lá, porque o fato é que ele fez isso, né? Agora, pouca gente questiona. O que pouca gente questiona? Por que aqueles pergaminhos são tão diferentes do padrão? Por que eles são diferentes do padrão? Porque geralmente eles questionam o pergaminho padrão, mas não questionam o anterior, o que é mais antigo. Por que foi necessário trocar a base da Bíblia se a ideia era criar uma tradução contemporânea? Não era mais fácil pegar o texto do Francis Schaeffer e traduzi-lo com uma linguagem mais fácil? Por que foi necessário mudar os textos gregos? Entende? Por que justamente Jesus é tão atacado nas novas traduções? Por quê? O que aqueles escribas do passado tinham contra Jesus? Por que eles tiraram? Né? Eu até consideraria o fato de adicionar Jesus, porque adicionar Jesus é algo que a gente tem que fazer na nossa vida, né? Não só na Bíblia, mas na nossa vida inteira. Mas ainda levando em conta que fizeram isso lá, por que a remoção de Jesus é tão importante e alguns trechos grandes sobre Jesus falando e ensinando, por que é tão importante removê-lo? Se o que ele está fazendo reflete a teologia bíblica de forma geral. Por exemplo, a mulher pega em adultério, a ideia ali é mostrar como Jesus era perseguido. Havia uma estratégia para matar Jesus, eles fizeram isso para matar Jesus. E aí quando Jesus mostra que o pecado não estava só na mulher adúltera, mas em todas as pessoas, esse texto é excluído, esse ensino é excluído. Ah, mas Jesus ensina isso em outro lugar. Eu sei que Jesus ensina isso em outro lugar, mas o fato é que ali ele também está ensinando. Então por que removê-lo dali? Entende? É uma outra pergunta que eu fiz em outro vídeo, por que não há remoção de textos que falam, tipo, e Jesus andou, ou e Jesus sentou? Por que as remoções são sobre o título de Jesus e não sobre coisas simples do dia a dia, né? Porque eles querem atacar o próprio Messias mesmo. Se não existem mais originais, uma outra coisa que ninguém questiona. Se não existem originais, por que insistem nesses que trazem menos textos e modificam as passagens sobre Jesus? E não são a maioria dos textos antigos também. Essas perguntas são as mais básicas e já foram sufocadas pelo movimento contrário. Provavelmente eles vão tentar fazer a gente parecer bobo, idiota, desinformado, né, para que vocês não pensem sobre isso, tá? É uma estratégia deles também, mas ainda bem, né, que ficou alguém vivo no final do vídeo. Você tá aqui até o final e vai poder fazer as mesmas perguntas para eles. Então, pessoal, esse é o mínimo, isso é só o mínimo que você precisa saber sobre as novas traduções. Espero que você tenha entendido o vídeo. E aí eu vou ler o seu comentário aqui embaixo. Um vídeo longo aqui no Sobre Bíblias, né? Geralmente eu tenho vontade de trazer vídeos mais curtos aqui, mas esse assunto não tem jeito, ele é grande mesmo, né? E eu acho que agora eu expus todo o problema, todo, acho que não ficou nada para trás, né? E se ficar, a gente vai se falando aí, ó. Se você gostou do livro que aconteceu com a raça humana, esse livro aqui é ótimo, cara. Eu ainda vou falar sobre Francis Schaeffer e vou falar sobre os livros dele aqui no canal também, tá? Se você se interessar por esse livro, tem um link aqui na descrição que você pode comprar ele, mas eu vou falar sobre esse livro aqui e sobre o Francis Schaeffer no futuro aqui no canal para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, espero que tenham entendido o problema. Se inscreve no canal, curte o vídeo e faz mais pessoas descobrir esse conteúdo aqui. Até mais e tchau!